Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A presença hoje é de um expert em finanças, um consultor que dá orientação sobre compliance, sobre gestão financeira, sobre negócios, e é o tipo do conhecimento que, claro, que exige uma contratação de serviços honorários específicos. Mas na medida que a gente compartilha isso num conteúdo mais aberto, pode ser providencial para muita gente que precisa de pelo menos os primeiros passos nessa área. Eu vou conversar com o especialista Saulo Lacerda Júnior. Saulo, eu sei que o seu arco de atuação na consultoria às empresas, a partir da contabilidade, a partir da gestão de finanças e a partir também do que eu entendo de renovação e implementação de processos é muito ampla. Mas o que a gente pode considerar de saída os indicadores mais estratégicos e vitais na avaliação do negócio? Eustáquio, primeiro registrar minha gratidão pelo convite, é um prazer estar aqui batendo esse papo com você. Bom, eu costumo dizer que os indicadores econômicos e financeiros, eles são um termômetro que mede a saúde da empresa, né? Então, a saúde financeira da empresa é medida através desses indicadores. Então, é claro que as empresas, de um modo geral, elas precisam estar sempre acompanhando, né, a evolução das suas vendas, comparada sempre com empresas do mesmo setor. A gente sempre faz essa análise, né, comparativa do período atual com o período anterior, ano, trimestre, semestre, conforme for cada caso. E aí depois a gente mede, né, o resultado bruto das empresas, as despesas, né, todos os gastos, e a lucratividade, que sem dúvida nenhuma é onde todo mundo quer chegar, né? Sempre fazendo essa análise comparativa para a gente perceber se a performance da empresa, se o desenvolvimento da empresa, ela está condizente com tudo aquilo que foi planejado, digamos assim, de forma estratégica, né, pelos seus diretores. Tá, então você trabalha com recortes de tempo que você compara, né, a variação em determinado recorte, e tem como de referência, digamos, uma média do setor, né? Você não vai comparar uma empresa de um setor de atividade com uma empresa de outro setor de atividade. Exato. A gente sempre tem essa premissa, que é fazer essa análise comparativa do mesmo segmento. E aí a gente tem vários indicadores que são públicos, que já nos dão esse norte, né? A gente gosta, por exemplo, de também fazer análise, por exemplo, das empresas que têm ações negociadas na Bolsa, porque ali elas já são empresas que estão maduras em todos os seus processos, na mensuração, né, dos seus resultados, são empresas que são auditadas. Isso traz uma segurança importante, né, para o investidor, para todos os stakeholders ali que estão envolvidos, e também porque a gente consegue realmente aferir essa comparabilidade entre as empresas. Você tem métricas, né? Você tem métricas e consequentemente, como diz a velha premissa, né? Se mede, pode gerenciar, né? Exatamente, né? O professor Vicente Falcone, ele tem essa mito Falcone, né? Mito. O Falcone é o Peter Drucker brasileiro, né? Exato. Exato. Medir é gerenciar. Se você não mede, você não gerencia. Agora, Saulo, a empresa de pequeno e médio porte, que na verdade essa é que melhor reflete a nossa realidade, né? Nós somos predominantemente universo empresarial capixaba e brasileira predominantemente de pequeno porte. Ela também se beneficia, digamos assim, de uma compliance, de uma noção, de uma apropriação desses indicadores, de uma gestão baseada nesses indicadores? Sem dúvida nenhuma. Eu, por exemplo, tive o prazer, né, de estar como consultor no Instituto do Sebrae durante alguns anos, e eu pude vivenciar de perto, né, o dia a dia dessas pequenas empresas. Inclusive, eu mesmo já fiz muitas palestras, instrutorias, dando essa orientação para que eles pudessem buscar sempre o benchmark,
né, com as empresas do mesmo segmento, de um modo geral. Porque assim você consegue comparar e identificar os pontos frágeis para você ir melhorando. É como eu te falei, é um termômetro, né? Então você precisa medir para você poder fazer as suas adequações, os seus ajustes. No final, todos estão buscando, né, a eficiência em custos, né, na gestão dos seus gastos, para poder ter a melhor lucratividade. Como você mesmo colocou aqui, né, do Peter Drucker, é difícil hoje você conseguir se posicionar no mercado com uma empresa estratégica que tenha o foco apenas na margem, né? Como, por exemplo, uma grande empresa que trabalha às vezes um pouco volume, mas com valores e margens bem elevadas, né? Nós temos aí as principais empresas. O homem mais rico do mundo, na verdade, ele é dono de marcas, né? Ele explora as marcas, né, de luxo e tudo mais. Mas a realidade não é essa, né? A realidade é que a maioria das empresas, ela trabalha, na verdade, com competição de custo, né? Então você precisa muitas vezes partir do seu custo para você poder formar o seu preço de venda e estar ali com a margem sempre estreita. Então você precisa trabalhar exatamente isso. Isso contrasta com outra realidade, né? Que infelizmente a gente não dá o preço, quem dá o preço é o mercado, né? Exatamente. Ou seja, meu custo todo tem que ser comprimido com minha margem para ser sancionado pelo mercado. Isso, se não tiver uma gestão realmente extremamente afiada, é ingrato. Às vezes as coisas são mais simples do que a gente imagina, né? Então, assim, para mim, a lei econômica que tem a sua maior eficácia é oferta e demanda. Os preços, elas vão variar em cima da oferta e demanda. A gente viu na pandemia que depois que incentivos, né, de governo, de todo mundo foram dados e o dinheiro apareceu no mercado, se iniciou ali o processo inflacionário, né, no mundo todo, porque a demanda foi maior do que a oferta e aí os preços acabaram se desajustando, né? Aqui no Brasil nós vivemos uma experiência interessante, muito interessante, Saulo, que eu acompanhei, porque é uma área de interesse mais particular meu, como velho ex-editor de economia. Você está lembrado da crise do Lehman Brothers? Sim. Quando o Lula, inclusive, falou que aquilo seria a marolinha que nos alcançaria. De fato, à época, não passou de marolinha. Mas eu achei que fizeram a leitura incorreta, porque aquela crise que os Estados Unidos, o Fed, despejou bilhões de dólares para segurar a liquidez da economia, né? Aquela quebradeira, igual de dominó caindo, né? Entendeu? Aqui no Brasil não, porque o banco no Brasil não financia a produção. O banco no Brasil compra Selic, pô. Então não tinha perigo. Não tinha perigo. Exatamente. Né? Nós, infelizmente, fomos durante muito tempo e voltamos agora a ser um país de rentistas, né? Então, o dinheiro que fica ali parado, dormindo, sendo remunerado a altas taxas. Melhor do que qualquer esforço produtivo. Porque você vai empreender para buscar 8%, né, de lucratividade, quando muito 15%, se você já tem isso sem ter o esforço, né? No risco. É por isso que às vezes a gente observa a nossa indústria um pouco ainda desatualizada em comparação a outros países, né, desenvolvidos. Apesar de que a gente teve uma notícia excelente agora, né, recente, que o nosso estado é o segundo estado mais industrializado, né, do Brasil, aí pela liderança da Cristine, né? Cristina Samorini. Exato. Hoje, inclusive, daqui a poucos dias, a lei da inovação tecnológica, né, a lei do bem, está completando a sua maioridade, fazendo 18 anos. E a gente observa aqui no Espírito Santo, por exemplo, que é um celeiro, né, de startups, de um ecossistema que tem se fortalecido, né, grandes lideranças têm surgido, grandes empresas até de nível nacional, por capixabas que estão nessa linha, né, da inovação. Por isso que eu acredito que esse seja o caminho, inclusive falando de um tema recente que é a reforma tributária, né, para estados com menor população, como o nosso, por exemplo,
a gente vai ter uma dificuldade de adaptação em relação à arrecadação, porque tributação no destino. Os impostos agora vão incidir, né? vão ser cobrados, arrecadados exatamente no destino. E como a nossa população ela é menor, então a nossa arrecadação tende a diminuir. Como sair dessa situação? Exatamente através da industrialização, através da inovação, para a gente poder fazer frente a esses desafios que virão. Diversificando a base econômica, né? Exatamente. Os meninos das startups estão voando aí. Sim. Estão voando esses meninos. Sim, sim. Né? A gente observa várias instituições capixabas que têm apoiado essas empresas e como a gente mencionou, né, elas têm despontado no cenário nacional de uma forma bem positiva, ganhando premiações. Enfim, a gente pode citar aqui vários casos, mas o caminho passa exatamente por esse processo da inovação, sem dúvida nenhuma. Traduzindo, no romper do século, na virada do século, falava-se muito no advento de uma economia do conhecimento. Para mim não estava muito claro o que é isso não, para mim hoje está muito claro. Mas eu tinha um velho questionamento a fazer aqui, Saulo, que é o seguinte: o que é a vocação econômica do Espírito Santo verdadeira? Se você pensar em termos de mercado, nós somos nada. 2% do mercado nacional. Se você pensar em extensão territorial, menos ainda, nós devemos ter 0,5% do território nacional. Só que nós temos apenas um ativo inconfiscável, imperdível, por mais que tenhamos gestores incompetentes, que é a nossa maravilhosa localização. Nós somos, do ponto de vista de logística, o melhor ponto do Brasil. Concorda? Nós estamos aqui no meio do Brasil, dando vazão a toda uma produção que, no seu limite, chega ao Peru. Era hora da gente se equipar mesmo, quer saber mais? Para cobrar pedágio para sair para o mar. É verdade. Espírito Santo, assim, é um prazer falar do Espírito Santo, né? A gente que é capixaba, que ama, que gosta realmente desse estado, a gente observa, né, e identifica as suas principais forças, né? E a localização, sem dúvida, né? A gente tem aqui portos, né, que estão surgindo, que estão facilitando, né, esse escoamento, né, dos produtos e inclusive com benefícios, né, a zona de processamento e exportação. Sim. Que eu acredito que vai atrair muitas empresas, né, para o nosso estado. E que vai realmente contribuir para essa geração econômica. A gente deixou de ser, na minha visão, só o estado do café, né? Ah, sim, com certeza. Isso já passou. Ainda muito importante, né? Todo ali o nosso agronegócio, inclusive como exemplo do Sul, cooperativas fortes surgindo, né? Do apoio ao agronegócio. Mas acho que a gente já está indo além, né? Nesse processo de industrialização, nesse processo da logística, que vai ser fundamental, da inovação, sem dúvida nenhuma, a gente está no caminho certo. A presença hoje é a do consultor financeiro Saulo Lacerda Júnior. A gente volta já. Voltamos com a presença do consultor, analista e mentor financeiro Saulo Lacerda Júnior. Saulo, você estava fazendo essas observações a respeito de perfis de gestão e você falou a respeito da legislação tributária. Nós já vamos começar a pagar um ônus dessa legislação tributária, porque com o aumento, já está para sair, se já não se efetivou, o aumento do ICMS de 17% para 19,5%. Isso, em termos relativos, é um aumento de quase 15% do imposto. Por conta, eu acho que das perdas que haverá por força da inversão dessa taxação, né? A taxação ocorrerá no estado consumidor, não no estado gerador. E tem mais coisas nessa reforma aí que estão deixando... Vamos esperar para ver como é que, na realidade, como é que opera, né? Mas uma coisa me intriga. Uma coisa que me intriga muito. Nada como conversar com um especialista. Existe um preceito constitucional de que a taxação do bem ou do serviço tem que ser inversamente proporcional à sua essencialidade. Você sabe qual é? Perfeito. E por que energia, comunicação, combustíveis e comidas são tão taxados assim?
É uma excelente pergunta. Na verdade, essa dúvida é muito comum, né? Por exemplo, a energia. Ela é essencial para qualquer meio de produção de serviço, né, no comércio, e ela tem esse custo, esse ônus tributário relevante já de longa data. Sim. Né? O que a gente observa é que, infelizmente, a gente não tem um sistema ainda tão maduro, por exemplo, como a gente observa nos países mais envolvidos, né? Então, esse ônus tributário, ele sempre é descarregado nas costas do consumidor, né? Ou do empreendedor. E a gente fica refém dessa sistemática sem poder ter um horizonte que vá realmente fazer com que a gente se torne um país com mais eficiência na arrecadação, na cobrança, e que o Estado possa retornar para a gente aquilo que a gente precisa para poder desenvolver. Eu pessoalmente entendo, sabe, Saulo, que se a gente considerar esses 4 itens aí, energia, comunicação, combustíveis e alimento, certamente eles respondem por mais de 50% da receita tributária. Então, por mais que haja uma previsão constitucional de um tratamento contemporizador e beneficiado, os próprios interlocutores do governo entendem a inviabilidade prática de fazer cumprir esse preceito constitucional. Pô, pensou se a energia tem 25%, né? Exato. 25%. Pensou se ela fosse como bem essencial, sobretaxada em, vamos dizer, 5%. Imagina o que é evasão de... Aí a gente se depara com a questão até lá da lei de responsabilidade fiscal, porque não é possível você abrir mão, né, dessas receitas. Como você disse, muito bem colocado, né? Esses 4 elementos, eles têm realmente uma participação significativa na arrecadação do Estado. Então, hoje, não é possível abrir mão delas. Apesar de que a gente vê em outros lugares que isso é melhor trabalhado e melhor planejado, né? Mas, por enquanto, a gente vai ter que enfrentar mais esse ônus tributários nessas classes aí de receitas. O problema é que quando você está orientando um cliente seu, dando uma consultoria, você vai identificar o que será custo que pode ser podado, certamente, né? Perfeito. Porque toda despesa tem que caber dentro da receita, senão o negócio não pereniza, né? Não é viável. Então, você vai identificar onde você vai ajustar custos, onde você vai podar custos, né? Mas o setor público não tem isso, cara. O setor público, o Estado é muito caro para a sociedade. E nem por isso... O custo do Brasil. O custo do Brasil, você vê a questão da infraestrutura, a carga tributária, a complexidade burocrática. Você é consultor na área, você sabe que uma empresa precisa de um consultor e de um assessor tributarista, principalmente para estar acompanhando aquela parafenária de mais de 40 mil leis, portarias e resoluções, sem os quais ele está incorrendo em algum tipo de pena que ele nem sabe que existe. E vai ter as penas acessórias. É verdade. Hoje a gente trabalha muito o tema, né, de compliance tributário, governança tributária, conformidade tributária, porque, como você bem colocou, a complexidade ela é muito grande. Então, a chance do contribuinte ele estar cometendo uma infração fiscal muitas vezes sem nem saber, sem nem ter essa consciência, ela é muito grande. Mas isso não vai eximi-lo de uma pesada multa. Não vai eximir. Não, você não pode dizer, eu não sabia. Né? Você não pode dizer isso. Mas além da questão da conformidade tributária, o pior que pode acontecer é você não estar aproveitando todos os benefícios tributários que existem para o seu segmento e que o seu concorrente está. Então você pode deixar de ser competitivo, você pode perder até a viabilidade da empresa, porque você não está aplicando as mesmas práticas tributárias
que o seu colega ali do lado está. E por isso a gente precisa trabalhar para poder assegurar que a empresa consiga performar dentro desse ambiente, né, tributário. Aí o custo de uma assessoria tributária se dilui minimamente. Na verdade, a gente até diz que nem é custo, né? É um investimento. Investimento, tem um retorno exatamente. Sempre muito maior. Vamos dizer que o dispêndio inicial, né? Na medida que vocês conhecem os atalhos da legislação, né? Ou mesmo, uma coisa que é interessante na lida com o legislador, as omissões, né? Exato. As omissões. Exato. A gente estava falando há pouco sobre a Lei do Bem, né? Que está completando 18 anos agora. Ela, por exemplo, ela pode trazer uma redução de 20,4% até 27,5% quando você, para imposto de renda e contribuição, né, das empresas optantes pelo lucro real, exatamente porque você fez pesquisa e desenvolvimento em tecnologia, em inovação. Então, por incrível que pareça, apesar desses 18 anos, é muito comum a gente observar empresas que ainda não aplicam esses benefícios na sua empresa. E você pode ter o ganho duplo, né? Uma economia tributária dentro do planejamento tributário, aproveitando desses benefícios. O outro é exatamente o incentivo que ela traz para você desenvolver o seu produto ou melhorar o seu processo, agregando qualidade ou incrementando em produtividade. Então você tem, de um lado, o benefício tributário, mas você tem também o desenvolvimento da sua própria empresa, do seu produto, do seu serviço. São dois ganhos, na verdade, né? São dois ganhos. Você ganha no aprimoramento do processo, na aquisição de um conhecimento que você não tinha para ser mais competitivo. Exato. Né? E ganha na redução direta do imposto também, né? Exatamente. Esse é o benefício que traz a lei e a gente precisa incentivar, né, que as empresas possam usar para poder aprimorar e desenvolver, né, o seu negócio. Agora, qual o perfil da empresa que está qualificada para ter acesso a isso? Olha, empresas que sejam optantes pelo lucro real, né, que tributam pelo lucro real e que tenham digamos assim, essa circunstância de estar fazendo pesquisa, né, desenvolvimento, inovação, tecnologia, e que essas despesas possam ser abatidas, né, na hora de fazer a apuração do imposto de renda e contribuição. Feito o trabalho, né, de análise e de comprovação de que houve pesquisa e que essa pesquisa trouxe melhorias, se apresenta ao Ministério, né, da Ciência e Tecnologia e aí a gente obtém esse benefício. Na construção dos balanços, vocês que são da área, vocês conhecem alguns caminhos também? Porque, por exemplo, um detalhe, eu vi balanço de banco, lá tem uma suspeitíssima provisão para devedores duvidosos. Aquela provisão não é tributada, não é? A provisão, ela não é... Porque ela não entra como lucro. A provisão por si só, ela não é dedutível, mas você tem algumas regras que permite a dedutibilidade da inadimplência. Aí o regulamento do imposto de renda traz essas faixas de valores, né, em que circunstância, quando você, por exemplo, deve fazer uma cobrança, né, administrativa, judicial, enfim, você tem todas essas regras para poder aproveitar. Mas a provisão por si só, não. Não, ela não escapa da tributação porque ela viria, digamos assim, antes do lucro. Exato. Ela vai abater do seu lucro, mas aí você precisa adicionar, né, novamente essa despesa. Incorporar de novo. Mas ela vai bater do lucro a ser rateado entre os acionistas e... Exato. Tem sim essa situação de que o lucro, né, vai reduzir e as bases para a distribuição mínima obrigatória de dividendos vai acabar a ser impactada, né? Mas por isso daí da importância da auditoria, né, que é uma linha de negócios que a gente desenvolve, né, há 32 anos na PPIC, exatamente trazendo a segurança para os acionistas minoritários que todas as regras, né, societárias, elas estão cumprindo
arrisca como está estabelecido na legislação. E aí, aquele investidor, ele fica um pouco mais confortável de saber que ele pode investir naquela empresa e que os resultados, né, que ali foram apresentados são fidedignos ao que realmente a empresa performou. Interessante. E vocês, quer dizer, vocês fazem a radiografia a partir de indicadores, dos dados que vocês levantam, e vocês, de uma certa maneira, monitoram o processo de assimilação da cultura de inovação na empresa? Sim. Eu gosto de dizer o seguinte, que as demonstrações financeiras de uma empresa, né, os balanços, né, demonstrações de resultados, ela não é o fim, né? Sim. Ela, para mim, é o início de tudo, porque através da leitura e interpretação adequada daqueles resultados é que a gente vai fazer toda a direção. Para onde eu estou, né? Onde eu estou e onde eu quero ir. E para onde eu vou. Hoje, um tema muito falado é a contabilidade consultiva, né, por exemplo. Então, a contabilidade consultiva ela vem exatamente desse ponto, de você usar as informações contábeis como ferramenta para tomar de decisão, à medida em que você interpreta e você consegue dar o direcionamento correto para a empresa. Na adoção de um regime tributário, na análise da eficiência dos gastos, na comparação da lucratividade com o mercado, um indicador, por exemplo, que é chave e que a gente monitora para vários aspectos, por exemplo, para a venda, né, de uma empresa ou para analisar o quanto de tempo ela precisa para pagar uma dívida com base no seu lucro, é o EBITDA, né? Que significa, assim, numa explicação mais popular, é a capacidade de geração de caixa da empresa, né? O EBITDA ela é o resultado que vem antes da depreciação, né, dos juros, dos impostos, e ela acaba sendo um indicador de comparabilidade muito grande entre as empresas. E aí está todo mundo querendo saber, né? Me pergunta assim, Saulo, como está a EBITDA, né, do meu setor, do meu segmento, porque é uma base de comparação bem utilizada pelas empresas de modo geral. Isso não se compara, isso não se confunde com o que seria um lucro bruto, não? Não. Na verdade, o lucro bruto, ele... Deduz comercialização, né? Exato, sim, né? O lucro bruto, ele ainda é antes das despesas operacionais. Ah, tá. E a EBITDA, ela considera as despesas operacionais, apenas ela exclui a depreciação, os encargos e o imposto de renda e contribuição. Bom, você disse que isso é prescrição para todo porte de empresa. Perfeito, sim. Saulo, eu quero agradecer a sua presença aqui e o compartilhamento dessas informações conosco. Muito obrigado, Staco. É um prazer, uma satisfação. Sucesso. A presença do consultor financeiro Saulo Lacerda Júnior. Até já. Presença. Oferecimento Aureum. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.